Fala galera que curte futebol americano, estamos no ar aqui com o The Playoffs Entrevista, mais uma vez recebendo um convidado especial aqui no nosso canal do YouTube. Já vou falar mais um pouco sobre ele. Antes, só reforçando, né, que você que está aqui com a gente, por favor, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal do The Playoffs aqui no YouTube, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, deixa seu like também, se você curte conteúdos de futebol americano, entrevistas, porque isso ajuda também o The Playoffs a chegar a mais gente e essa entrevista também ser considerada mais relevante ainda para o YouTube. E deixe também comentários aqui nesse vídeo, dizendo que outras pessoas você quer que a gente entreviste aqui, que outros temas a gente poderia abordar. Se você tiver dúvidas também sobre o nosso convidado, manda tudo aqui nos comentários que a gente está de olho. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje recebo aqui o Raim Ferreira, que é diretor de comunicação e marketing da BFA, também repórter de esportes do Jornal do Comércio do Recife e fundador do FABR Network, né, que é um site que por um bom tempo cobriu o futebol americano no Brasil, um dos principais, né, que cobria o futebol americano no Brasil. Hoje, né, trabalhando junto com a BFA, se licenciou um pouco, né, desse trabalho com o site, né, Raim? Mas conta um pouco para a gente sobre isso. Aproveita já se apresentando, falando sua idade, a cidade onde você nasceu, onde você mora, e se apresente para o nosso público. Fala pessoal, tudo bem? É uma honra estar falando com vocês. Sempre usei o The Playoffs como uma referência para me informar sobre diversos assuntos. E é uma honra estar falando com vocês aqui agora sobre BFA, né? Então, meu nome é Raim Ferreira, eu tenho 28 anos e nasci em Olinda, apesar de ter morado a vida toda em Recife. Se bem que a minha rua é Recife, a rua do lado é Olinda. Ou seja, eu sempre estou flutuando ali entre a minha cidade natal e a cidade onde eu moro. E está sendo uma honra, cara, ter assumido aí a parte de comunicação da BFA depois de tantos anos, cobrindo a modalidade de fora, né? Eu nunca tive um envolvimento institucional com nada no FABR, nunca fui jogador, nunca tive vínculo com algum time. Meu trabalho era 100% jornalístico mesmo. E eu tinha esse desejo de participar de dentro de alguma gestão. E surgiu essa oportunidade de trabalhar na BFA esse ano. E eu aceitei e tô me sentindo muito bem. É uma missão difícil, mas estou me sentindo muito bem realizado com os desafios que estão aparecendo e tentando lidar da melhor forma possível aí para resolver as broncas que tiverem, para tentar ajudar a imprensa. Afinal de contas, até um dia desses eu era imprensa, ou seja, sempre tentando atender da melhor forma possível a demanda de vocês, da imprensa. E estamos aí. Vamos falar sobre o BFA, vamos falar sobre o futebol americano brasileiro, que é uma coisa que eu amo. Isso aí. E para esse debate eu chamo também o meu amigo Lucas Oliveira, está aqui já embaixo na tela, vou pôr ele para cima para ficar mais em destaque ali do lado do convidado. Lucas, tudo certo contigo? Fala, Ricardo, mais um grande prazer estar aqui em mais um The Playoffs entrevista, falando com o Raim, que é um cara que, querendo ou não, quando eu comecei a cobrir o FABR até pro The Playoffs, ele foi um dos caras que é referência para mim, é um cara que Obrigado, faz um cara. trabalho fantástico, fez um trabalho fantástico no FABR Network, é uma das principais páginas de futebol americano no Brasil, que também fez parte do meu TCC, falando sobre futebol americano um pouco aqui no Brasil. Então, uma grande honra estar conversando com você, Raim. Cara, a honra é minha. Muito bem. Então, ao contrário do Raim, que falou que nunca jogou, que é só jornalista, o Lucas é jornalista e jogou futebol americano, né? E tá querendo voltar, e fiquei sabendo que já tá pronto para voltar, né, Lucas? É pronto para voltar, é uma palavra forte, né, Ricardo? Eu joguei futebol americano por 3 anos, comecei no flag football, depois fui pro full pads, mas por aqui na minha região mesmo, não em nenhum grande clube do Brasil, mas tenho amigos que jogam no São Paulo Storm, no Rhinos, no Guarulhos Rhinos, que tem feito alguns convites para eu retornar aí. Vamos ver se o trabalho do The Playoffs libera um pouco para eu entrar em campo mais uma vez, quem sabe.
Liberamos, até porque, né, para pegar as informações direto ali da fonte, dos Direto da bastidores, né? fonte, exatamente. Jogando e sabendo o dia a dia dos atletas. O The Playoffs, né, que acho que quem acompanha mais a gente aqui há mais tempo, né, sabe que a gente cobre um pouco mais os esportes americanos, as ligas americanas, né, mas que a gente deu já há algum tempo um olhar especial para os esportes aqui no Brasil, e principalmente na época, eu já vou aproveitar isso, né, para introduzir o tema mais polêmico aqui do assunto, da nossa entrevista, porque a gente começou a dar um pouco mais de espaço na época para o futebol americano no Brasil, quando houve aquela junção das ligas, né, há 6 anos atrás, quando 2016. quando juntou o torneio Touchdown com o Campeonato Brasileiro e formou um único campeonato, né, naquela ocasião, que depois viria a ser a Liga BFA, como a gente conhece hoje, mas que a gente viu ali um crescimento da modalidade, né, uma profissionalização da modalidade. Eu acredito que você, como jornalista na época, cobrindo na época também, observou isso, né, como parecia que era um caminho legal de profissionalização, de crescimento, de investimento, de publicidade, de TV transmitindo e tudo mais. Então, foi ali que também o The Playoffs começou a dar mais espaço para os esportes americanos no Brasil, e continua, no futebol americano no Brasil, no caso, e continua tendo esse objetivo. Só que agora a gente está no momento inverso àquele, né, que é o momento de nova separação, né? Então, em novembro, né, teve uma nota da CBFA oficializando que passaria a organizar novamente o Campeonato Brasileiro, que não daria mais chancela à BFA como uma liga independente, e foi isso, né? Foi uma notícia que surpreendeu muita gente, outros que já estavam mais nos bastidores sabiam que isso podia acontecer. Mas eu queria que você começasse falando sobre isso, Raim. Na época, acho que você ainda não estava na BFA, né? Você entrou depois? Em novembro eu ainda não estava, mas eu estava como FABR Network e estava acompanhando de perto. Já estava acompanhando, né? Então, eu queria que você falasse, primeiro, como foi sua visão na época fora, né, da BFA, e o que a BFA enxerga disso hoje, né? Como que foi recebido na época esse comunicado, se foi com surpresa, se já aguardavam, e conta um pouco para a gente o lado da BFA nessa história. Então, falando primeiramente do período né, como pré-BFA, que se mistura muito com o meu pensamento atual, como um dos gestores da BFA, e se estende também em relação aos outros gestores. A gente lamenta muito, cara. Honestamente, a gente lamenta muito. A gente vinha numa crescente muito grande, muito bacana, porque, assim, na verdade, o futebol americano no Brasil, ele existe de maneira oficial, vamos botar assim, o primeiro jogo full pad no Brasil foi em 25 de outubro de 2009, que até quando é comemorado o FABR Day, que foi um jogo entre o Brown Spiders e o Crocodiles lá em Curitiba. Tinha acontecido também um jogo em Manaus também, tem que citar esse jogo, senão o pessoal do lá fica chateado, também teve jogo lá nessa época. Mas desde então, sempre houve uma divisão, sempre existiu o torneio Touchdown, aí existia a antiga LBFA, né, que era a Liga Brasileira de Futebol Americano, depois veio a Superliga Nacional, Brasileirão, todos sobre chancela da CBFA, mas sempre existia um torneio privado, que era o torneio Touchdown. Ou seja, a vida inteira, desde 2009, a gente tinha dois campeonatos sendo disputados no Brasil, e em 2016 essas conversas começaram a se alinhar. Eu lembro que na época fui eu que dei o furo da união das ligas na época, trabalhando aqui. Eu era estagiário na época, aqui no Jornal do Comércio. Estava começando a cobrir o futebol americano só aqui no Nordeste, mas tinha viajado para o Rio de Janeiro para cobrir uma semifinal do Flamengo contra os Spectros, eu acho, naquela época. E as conversas de bastidores já davam conta que ia haver essa fusão. Em 2016 aconteceu ainda sobre a chancela da CBFA, sendo que o que é que aconteceu? A CBFA
queria ter o foco de trabalhar apenas com seleção brasileira e com equipes de desenvolvimento, com flag, com a seleção, trabalhar mais com as federações para deixar as coisas mais organizadas, federar os atletas, pensar em Copa do Mundo. Afinal de contas, um ano antes a gente tinha disputado a Copa do Mundo lá em Ohio, nos Estados Unidos. Ou seja, a CBFA estava com esse pensamento e é quando surge a ideia da BFA, de surgir a BFA em 2017. De cara já houve uma empatia, porque eram as principais mentes gestoras dos times aqui do Brasil que haviam se juntado para fazer essa proposta. A CBFA abraçou a ideia e desde 2017 a gente tinha conseguido fazer um campeonato em altíssimo nível. Se você analisar, sempre os campeões estavam se alternando entre equipes que eram do antigo torneio Touchdown, depois equipes que eram da CBFA, mostrando um equilíbrio muito grande, né? O Rex foi campeão, o Spectre foi campeão, o Galo que na verdade estava flutuando, não estava nenhum nem outro, que era o antigo BH Get Eagles, surgiu como uma nova equipe e conseguiu ser campeão 2 anos. A gente conseguiu essa projeção aí de conseguir uma visibilidade na ESPN, tendo o jogo sendo transmitido ao vivo e tal. Sendo que nesse ano as coisas mudaram um pouco. Assumiu uma nova gestão na CBFA, né? E a BFA chegou a fazer reuniões com a CBFA para pedir a chancela. E eles falaram, envie os documentos, envie tudo que for necessário, nós enviamos, e até hoje essa resposta não veio. E a gente foi surpreendido com eles dizendo que a partir de agora iriam fazer o campeonato deles, e que seria o campeonato oficial, e que a BFA agora seria uma liga independente. Quem quiser participar dela, participa, mas que a partir de agora eles iam voltar a organizar o campeonato deles. Foi isso que aconteceu e a gente lamenta muito porque houve um racha. Infelizmente, houve um racha muito grande. A BFA conseguiu manter boa parte das suas equipes. As 10 equipes que foram finalistas de conferência em 2019, que foi a última edição, se mantiveram com a gente. Os 2 finalistas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, além das equipes femininas, se mantiveram conosco, além de outras equipes de grande expressão. Mas a gente lamenta muito porque outras acabaram saindo, né? Outras equipes que a gente sabe que são fortes, equipes que têm o nosso respeito, acabaram indo para lá. Ou seja, a gente voltou àquele período de divisão, onde ficam equipes fortes lá, equipes fortes cá, e a gente, infelizmente, só tem a lamentar bastante isso. Mas a gente respeita a opinião das equipes, respeita também a decisão da CBFA. Tentamos, o que estava ao nosso alcance a gente fez. Como não conseguimos, tivemos que seguir. Antes de passar para o Lucas também fazer uma pergunta, a gente vai mesclando aqui nas perguntas, só para avisar, né? Porque como essa entrevista com certeza vai chegar muita gente que acompanha o futebol americano no Brasil, que a gente também pretende falar em breve com o pessoal da CBFA, nesse mesmo molde aqui, até para eles passarem a versão deles, né? E a gente não tem objetivo de defender A ou B aqui, o que a gente quer é que o futebol americano do Brasil cresça. Então, vai ser muito importante a gente ouvir os dois lados e, para quem está assistindo, que tome suas conclusões. Mas o que a gente quer mesmo, o que a gente gostaria, né, Lucas, é que o campeonato fosse um só, como vinha sendo, né, que vinha sendo muito positivo nos últimos anos, antes da pandemia. A gente sente, a gente que está no FABR, a gente sente muito essa questão de falta de união, de alguma forma, até dentro dos próprios times, dentro de algumas federações, de algumas conferências que chancelam o futebol americano aqui no Brasil. E quando isso surgiu em 2016, essa união foi muito importante. O Rain sabe muito bem quanto isso foi importante. Na época ainda era a Superliga de Futebol Americano. Aí eu queria, Rain, que você falasse um pouco sobre o surgimento da BFA. A ideia dos clubes, dessa gestão, você falou um pouco que a CBFA queria cuidar da seleção e tudo mais, ter essas questões mais administrativas voltadas para a seleção brasileira. E a BFA, ela assumiu isso de fato.
E queria queria que você falasse como, se você souber, claro, porque você está na nova gestão, mas você acompanhou como jornalista, como você viu essa questão do crescimento do BFA, não só na questão de liga, de agregar times para tudo isso, como questão de patrocinadores e tudo mais, questão financeira, se a liga hoje está estruturada de fato, ou que ano que passa, e como a pandemia afetou de fato a BFA nessas questões. Então, em relação ao surgimento da BFA, lá em 2017, a gente sabe, né, que o modelo federativo, ou melhor, o modelo desportivo no Brasil, ele é federativo. Mas a gente não pode esquecer que a gente está numa modalidade onde questão confederativa ela é praticamente nula. Vamos citar a NFL. Se formos falar de NFL, isso fica muito claro. Quem faz a gestão do campeonato em si são os times, patrocínios são divididos, toda a questão. Falar de NFL com vocês, com quem tem futebol americano, quem vai estar aqui assistindo esse vídeo, com certeza é fã da NFL também, é chover no molhado. A gente quis seguir ao máximo, a gente não, né, que eu não estava na época, mas o pessoal que seguir ao máximo esse modelo, onde fosse um campeonato, onde os clubes organizassem o campeonato, onde verbas de patrocínio que entrassem fossem injetadas na organização do campeonato. Isso passa por quê, por exemplo? Por uma gestão remunerada, que era algo que não existia. Antes eram pessoas que estavam comprometidas com a modalidade, mas que tinham seus respectivos afazeres, tinham suas responsabilidades com os clubes, tinham suas profissões normais, né, em horário comercial, e com o tempo livre que tinham, iam ali, davam um jeitinho de ajudar na questão da organização do campeonato. E o que é que a BFA surgiu como proposta diferente? Vamos ter um comitê gestor remunerado para isso. Entendeu? Pessoas que cuidem diretamente disso, pessoas que não estejam vinculadas a times. Hoje, atualmente, nós temos 4 pessoas no comitê, 5 pessoas, na verdade, no comitê gestor, que no caso sou diretor de comunicação e marketing. Temos o Leonardo Breckenfeld, que também é daqui de Recife. Ele era um dos diretores, um dos presidentes, antigos head coaches do Santa Cruz Pirates, aqui em Recife. Tem o Rodrigo Hermida, que trabalhou na Federação Brasileira de Vôlei, trabalhou um tempo no Vasco. Hoje também não tem vínculo nenhum. Tem o Duda Ferreira, que era do antigo Juventude, saiu das suas funções. Tem o Marcel também, que era presidente do Vasco. Ou seja, todas essas pessoas hoje fazem parte dessa gestão remunerada, não tem vínculo nenhum com nenhum clube, e o foco da gente é 100% gestão de BFA, gestão BFA. Ou seja, no antigo formato que a gente tinha, não dava para fazer. Fazer no jeitinho, não dava para fazer. A BFA conseguiu entregar resultados muito bons e ter a projeção que teve ao longo desses últimos anos, graças a essa gestão remunerada e a um pensamento profissional. Apesar de estarmos em uma modalidade que ainda é amadora, a gente tenta fazer uma gestão mais profissional possível. Não é à toa que hoje a gente tem toda uma equipe, né, um staff trabalhando 100% para a BFA, entendeu? Tem um grupo de conselheiros, a BFA ela é um produto da ACFA, que é a Associação de Clubes do Futebol Americano aqui do Brasil, conta com mais de 17 times, eles estão ali participando diretamente das diretrizes do campeonato, algo que é muito parecido com como acontece na NFL. Entendeu? Os patrocínios são decididos em grupo, tudo que é decidido é consultado em assembleia para ser concretizado, qualquer mudança que é feita é consultada. Um exemplo disso que eu posso dar aqui, por exemplo, não sei se vocês já sabem ou se não sabem, mas esse ano a BFA não vai ter mais aquela divisão de acesso e de elite. Vai ser um campeonato só, onde todas as equipes têm chance de chegar ao Brasil Bowl. Ou seja, isso foi levado em assembleia, foi aprovado pelos associados, ou seja, é todo um movimento em comunidade para que a BFA venha a se fortalecer ainda mais. E apesar de tudo que houve nesse ano, apesar de todo desse racha que houve, a gente conseguiu se fortalecer.
houve a entrada aí de 5 novas equipes na associação, com destaque para o João Pessoa Espectros, que é o maior campeão de conferência do Brasil, é decacampeão, é 2 vezes campeão brasileiro, é a equipe que tem mais jogadores na seleção brasileira, que é da CBFA. Ou seja, todo esse movimento que a gente vem fazendo nos últimos anos é para deixar a gestão mais profissionalizada possível, para que os times tenham menos trabalho, entendeu? A gente quer entregar o conteúdo mais mastigado possível para os times, entendeu? A gente vem, monta a tabela, chega com a conferência, conversa, e aí, pessoal, o que é que vocês acham? Assim tá legal, assim não tá legal? Não, assim não tá legal, vamos mudar, vamos fazer tudo em conjunto, entendeu? Você falou dos times que estão confirmados, na última lista que eu tinha era de 13 times masculinos e um feminino. Só queria que você confirmasse se já tem mais, né? Quantos tem, se está fechado o número e como que está projetada até a agenda, né? Quando que começa, o que você já tem para passar em relação ao que está confirmado, até para saber quais são, assim como você disse, né? A NFL tem os times que a liga é dos times, quais são esses times que vão, né, também conduzir o futuro da BFA, quantos são? Vou lhe fazer uma pergunta, dependendo da sua resposta, eu vou dar um furo aqui em primeira mão para o The Playoffs. Opa! Ricardo, qual é seu time na NFL? Meu time na NFL é o New Orleans Saints. Eu acho que ia ser bom eles jogarem a BFA, hein? Tá ok. Se viesse um New York Giants, um Philadelphia Eagles, eu ia dar uma cortada. Como o Giants é aqui acima. Então ainda bem que você não me perguntou, então, né? Tá cancelado. Cancela tudo. Então, é o seguinte. Primeira mão para vocês. A gente não anunciou ainda isso, mas nesse ano a BFA vai contar com 46 equipes, somando a modalidade masculina e a modalidade feminina. Vão ser, novamente, 5 conferências. Se quiserem tomar nota aí, podem tomar nota, senão eu mando para vocês depois. Serão 46 equipes. As 5 conferências estão confirmadas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Conferência Norte vão ter 4 equipes. Será o Manaus, que é o antigo Manaus Broncos. Vai ter o São Luís Sharks, que é uma equipe que é do Nordeste, mas pela proximidade ali geográfica, a gente conversou com eles, conversaram com a gente e pediram para fazer essa troca. Eles vão jogar agora na Conferência Norte, porque é mais próximo. Vamos ter os Vingadores também, lá de Belém do Pará, além do Remo Lions. Essas vão ser as 4 equipes que vão disputar ali a Conferência Norte nesse ano. Em relação ao Nordeste, vai ser a maior edição da Conferência Nordeste da história do futebol americano brasileiro. Vão ser 16 equipes. Todas as equipes que praticamente estão em atividade no Nordeste vão jogar a BFA esse ano. Essas equipes vão ser divididas em 3 grupos, onde a gente usou alguns critérios de força de tabela para não ficar tão desequilibrado, para que ficasse mais democrático e mais organizado. No grupo A, a gente vai ter o João Pessoa Espectros, que é o atual campeão, o Recife Mariners, que foi o vice-campeão, né, do Nordeste, Ceará Caçadores e América Bulls foram as equipes que chegaram nos playoffs do ano passado, de 2019, da Conferência Nordeste. O grupo B, ele vai ser composto das equipes que estavam na BFA Acesso. As equipes que estavam na BFA Acesso. Se vocês quiserem os nomes aqui, eu digo os nomes, ou então, se preferirem, eu passo depois para vocês. Vocês preferem que eu diga os nomes ou que eu só diga a quantidade? Se você quiser, pode passar depois os nomes, porque são muitos, né, nesse caso. São muitos, eu vou citar 46 times aqui, vai ser complicado. Mas, não, então, dando um panorama... ser citados, mas só uma coisa, para quem está assistindo, com certeza vai ter matéria no The Playoffs antes de sair o vídeo sobre isso. Então, quando você estiver assistindo isso, você espectador, pode ir lá no theplayoffs.com.br, na área de The Playoffs Brasil, que já vai ter saído matéria com todos os nomes. Então, a gente depois aqui da entrevista vai pegar tudo certinho com o Raim. Então, aí você confere todos os times. Mas pode continuar, Raim, citando os times que precisar. Fica à vontade. Não, eu vou dar uma resumida. Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar o negócio para vocês.
Eu vou dizer como é que vai ser para descobrir os times. Acesse lá o The Playoffs que vocês vão descobrir quais serão as equipes. Mas, em resumo, a Conferência Norte ela vai ser um grupo único com essas 4 equipes. Na Conferência Nordeste vão ser 3 grupos, onde o primeiro grupo vai ser esses times que tiveram a melhor colocação no ano, foram para o playoff, né, em 2019. O grupo B vai ser o grupo com as equipes que estavam na BFA Acesso em 2019. E o grupo C vão ser as equipes emergentes, digamos assim. São equipes novas que estão chegando. Eu posso dar um exemplo aqui do Maceió Jangadeiros, uma equipe que nunca jogou o campeonato, vai estar jogando esse ano. São Bento Snakes da Paraíba, a equipe que nunca jogou BFA, vai estar jogando nesse ano. Santana Red Bulls, lá de Feira de Santana da Bahia, time de muita representatividade, tem uma equipe ali do Sertão, vai estar jogando essa conferência, vai estar jogando esse grupo C, e vai ter essa mescla. A equipe do grupo A vai jogar contra a equipe do grupo B, contra a equipe do grupo C, para ficar um negócio bem... Todo mundo vai ter chance de jogar contra todo mundo, porque foi até um pedido dos times. Fazer assim, velho, a gente pode até levar um pau do João Pessoa Espectros, mas a gente vai crescer jogando contra times fortes. A gente não vai crescer jogando contra times do mesmo nível da gente. A gente quer ter essa experiência. A gente quer ter a experiência de viajar para jogar contra o Mariners na Arena Pernambuco com um público grande. A gente quer jogar contra os Espectros, que tem tantos jogadores na seleção. A gente quer jogar contra time que tem americano. A gente vai tentar trazer americano. Ou seja, a gente tentou fazer uma... Vai ser a BFA mais democrática de todas. Um time que acabou de entrar agora, ele vai ter a chance de ser campeão do Brasil Bowl, entendeu? Ele vai ter chance de ser campeão do Brasil Bowl. Em relação à Conferência Sul, nós teremos nesse ano 11 equipes na Conferência Sul, onde todas estarão em um grupo único também. Na Conferência Centro-Oeste, a gente, como vocês sabem, a gente teve a perda de algumas equipes, como Goiânia Rednecks, Leões de Judá e tal, mas conseguimos manter algumas equipes, equipes, né? E temos, no momento, 4 equipes, assim como é lá no norte do país. Vão ser 4 equipes no Centro-Oeste. E na Conferência Sudeste serão 6 equipes. Aí, o que é que eu trago de novidades para vocês? Vocês já conheciam aquele antigo cenário de cruzamento de conferências, né? Em 2019, se eu não me engano, a semifinal foi Spectros aqui do Nordeste contra o Galo e o Tubarões do Cerrado, que era do Centro-Oeste, contra o Timbó Rex. E a final acabou cruzando Rex e Spectros. O Spectros foi campeão. Como é que vai acontecer nesse ano? Como a Conferência Norte passa a integrar a Elite, vai haver um wildcard, onde o campeão do Norte vai jogar contra o campeão do Centro-Oeste, e desse campeão aí é que vai sair a 4ª equipe que vai enfrentar, que vai fazer essa semifinal nacional. Ou seja, Nordeste, Sul e Sudeste já estão garantidos nessa semifinal, e essa 4ª vaga vai vir do wildcard entre o Norte e o Centro-Oeste. Mudança geral do panorama. Uma coisa que a gente falava no antigo cenário da BFA, essa questão da logística, né? Principalmente com o pessoal dos times do Norte, com essa dificuldade de alguns times jogarem lá no Norte. Eu queria que você falasse um pouco, Rain, sobre essa questão logística mesmo para esse planejamento com tantos times. A gente sabe que tem alguns times que têm algumas certas dificuldades de viajar, e como você falou, tem times que querem jogar com determinados times justamente para esse crescimento, essa evolução do futebol americano, independente de qual time seja, e se os times têm garantias dessa questão de conseguirem cumprir a tabela, se eles têm uma questão que eles não consigam ir em certo estado, enfrentar certo time, preferem receber esses times que têm, teoricamente, um poderio financeiro maior para viajar, porque são mais conhecidos, têm uma estrutura maior de patrocinadores. Como é que a BFA está trabalhando isso? Então, vocês vão perceber que a tabela da BFA, nesse ano, ela foi totalmente reformulada. Antigamente, a gente já tinha mais ou menos as cartas marcadas, assim, de quais seriam os confrontos. Tal equipe pegava tal equipe, que pegava outra, tal. Nesse ano, por conta da pandemia, a gente deu total autonomia e prioridade para os times. O critério para confrontos nesse ano será distanciamento, vai ser distância.
quilometragem. Ou seja, a gente tentou montar uma tabela onde as quilometragens ficassem mais equilibradas, justamente para não haver essa dificuldade enorme. Por exemplo, no Centro-Oeste, os times do Mato Grosso ficam muito isolados lá em cima. Para vir jogar, por exemplo, em Brasília, é uma dificuldade grande. Ou seja, a gente tentou dar um equilíbrio maior nessa quilometragem, fazendo com que, porque, por exemplo, sempre as equipes vinham para cá. Vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? Hipotético. O Sorriso sempre vinha jogar, o Sorriso Hornets sempre vinha jogar para Brasília. É uma distância enorme. E se a gente foi, conversou, negociou, vai haver uma troca. O time pega, vai pegar e vai viajar lá. Aqui no Nordeste, a mesma coisa. A gente tentou fazer uma tabela onde as quilometragens ficassem mais bacanas. Por exemplo, Petrolina é perto de Feira de Santana, já vai jogar ali. Já tem Salvador, que é perto também do interior de Pernambuco. Os times vão jogar ali também. Recife e João Pessoa são cidades perto, vão jogar. Marinas e Pirates são equipes da mesma cidade, vão jogar juntas. Ou seja, o que a gente pôde fazer para que as equipes se deslocassem menos, a gente fez. Além disso, a BFA nesse ano separou uma verba para ajudar as equipes nesse deslocamento. Entendeu? A gente tem alguns projetos encaminhados que eu ainda não posso falar em relação a patrocinador e tal, mas já foi conversado com as equipes e está no planejamento da gente separar uma quantia específica para ajudar as equipes nesses deslocamentos, entendeu? Principalmente equipes que vão precisar fazer um deslocamento muito grande. Esqueci de tirar o mute. A data projetada para o começo do campeonato, vocês já têm? Dia 4 de junho. Julho? Junho. Então, ó, bom saber, porque é bem o dia do aniversário do The Playoffs, viu? Olha aí! Vou comemorar vendo o jogo de alta qualidade aqui da BFA. E o Brasil Bowl vai ser dia 13 de novembro, se eu não estiver enganado. Ô, Raim, deixa eu aproveitar esse gancho do Brasil Bowl. Como ficou essa questão do nome Brasil Bowl? Eu lembro que algumas pessoas relacionadas à CBFA tinham dito que esse nome não pertencia à BFA, que ele seria utilizado de fato pela CBFA. E como ficou essa questão da chancela do nome Brasil Bowl? A chancela do Brasil Bowl, ela pertence à Associação de Clubes de Futebol Americano do Brasil. Tudo registrado lá no INPE. Quem quiser ter acesso, é só acessar lá que tem lá. Brasil Bowl, a marca Brasil Bowl, ela é de propriedade da associação. Muito bem. Uma outra dúvida, né? Você falou dos times no geral. Você disse que são 6 times no Sudeste, né? Isso. E aí eu entro num ponto que o Sudeste tem diversas equipes, né? Um dos pontos mais fortes do futebol americano no Brasil. E se são só 6 equipes é porque muitas delas ou ainda não concordaram, né, com a BFA ou elas já escolheram a CBFA, né? E aí entra num outro ponto que é a nova gestão da CBFA era também a gestão aqui da SPFL, né, da Liga de São Paulo. E eu sei que desde o começo da SPFL tinham divergências em relação à BFA e os times participavam da BFA, mas com discordâncias que eu sei que existiam na época, e acredito que essas discordâncias possam ter levado a essa ruptura que aconteceu ano passado, né? Foi um caminho que foi sendo construído aí. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse problema, né, que tem essa questão geográfica de São Paulo estar concentrando diversos times fortes, mas que poucos vão disputar a BFA por causa disso, né? Se realmente é essa questão, se é uma questão política que faz com que eles optem por jogar a CBFA e não a BFA. Na verdade, a gente teve 3 gargalos geográficos nesse ano em relação à BFA, né? Primeiro, inevitavelmente, não tem como ignorar o elefante branco na mesa, foi São Paulo, sem dúvida. A gente sabe que a gestão da CBFA tem um poder político, né, um capital político muito forte em São Paulo, e acabaram conseguindo levar
todas as equipes para lá. Curitiba foi outro lugar onde a gente teve problema. A gente acabou perdendo 3 equipes de Curitiba e a outra foi no Cerrado, né? Com a saída do Rednex, do Leões de Judá. Respondendo a tua pergunta, cara, sendo bem honesto, política atrapalhou demais. Óbvio que atrapalhou. Agora, assim, se por um lado a gente perdeu São Paulo, por outro lado a gente tem o Nordeste inteiro, por exemplo. A gente tem o Sul inteiro, praticamente, entendeu? Apesar de ter perdido São Paulo, a gente conseguiu manter os 2 times de Minas Gerais, a gente conseguiu manter o atual campeão, que é o Galo, conseguiu manter o Vasco também, que é um time muito tradicional. A gente lamenta bastante a perda dessas equipes. Eu vou falar em especial, poxa, o Rhinos, para mim, foi uma perda muito grande. É uma equipe muito, muito tradicional, né? Antiga portuguesa. Foi uma perda muito grande. O Rio Preto Oilers é uma equipe que está no crescimento, assim, enorme, enorme, enorme. A gente queria muito poder contar com eles na BFA. Infelizmente, não houve essa possibilidade. Mas, assim, as portas estão abertas. As portas estão abertas para quem desejar retornar à BFA. A gente deseja boa sorte a eles na CBFA, mas respondendo a tua pergunta, a gente lamenta bastante que isso tenha acontecido, sabe? Acredito eu que se não houvesse eu acredito o seguinte: time grande quer jogar contra time grande. Time grande não foge da luta, sabe? Se o motivo de terem saído foi questão política, a gente lamenta muito. Eu prefiro não acreditar que eles saíram porque não queriam disputar contra a equipe X ou Y da BFA. Eu realmente acredito que foi uma questão política e de escolha dos times, né? A gente vive numa democracia, os times optaram por ir por lá. Aqui no Nordeste, os times tomam decisão em bloco, desde que FABR existe. São Paulo fez esse movimento de fazer uma escolha em bloco, todo direito deles. Não tem nenhum time de São Paulo entre vocês? Tem o Palmeiras Locomotives. Ah, tá. Eu tinha o Palmeiras aqui só para confirmar mesmo. Então é o único Se tiver dúvida em relação a qualquer equipe, pode perguntar que a gente fala, tá? O período de inscrições da BFA já se encerrou, não vai entrar mais nenhuma equipe. Ou seja, qualquer equipe que vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que eu não tenho problema nenhum em falar, não. Inclusive, eu falei que para o pessoal, né, que vai estar no site a matéria, e tá também no link da descrição, tá? Eu estou no passado, mas eu sei que no futuro vai estar no link da descrição a matéria sobre a BFA, de tudo que a gente está conversando aqui, mais detalhado, que a gente vai fazer uma matéria sobre isso com certeza. E só mais uma antes do Lucas falar, só mais uma dúvida. O Galo FA está com vocês e, pelo que eu vi, eles também vão estar na CBFA. Confirma isso? Galo e o Manaus. Manaus vão estar nas duas. Galo e Manaus vão estar nas duas competições. Os dois. Tá, mas para saber mesmo, porque tem essa opção, né? Para quem quisesse, só que aí precisa ter uma estrutura boa, né? Até pensando Manaus em e Galo, tabela, Manaus e Galo são duas equipes que têm elencos muito fortes, né? Que tiveram projetos muito bem sucedidos. São equipes que têm patrocinadores pujantes aí, muito fortes. Então, com elencos grandes, com elencos de desenvolvimento, elencos de flag, de várias modalidades, e é natural que a gente vê com muita naturalidade isso. Cheguei a dar uma entrevista recentemente sobre isso para outro portal, que perguntava como a gente via isso, e assim, a gente vê com muita naturalidade, porque equipes com plantéis maiores, é natural que elas queiram rodar o elenco em outros campeonatos também, entendeu? Mas, de antemão, as duas equipes já sinalizaram, já posicionaram que vão jogar a BFA, que são os elencos principais. Agora sim, Lucas. Raim, você falou da quantidade de clubes que vão participar da BFA 2022, que é uma edição que a gente sente falta, porque a gente ficou 2 anos sem a BFA por conta da pandemia. Saudade é grande.
É muito. Por exemplo, cubro o FABR para o The Playoffs da sideline, então é uma coisa que eu sinto muita falta, de fato. Eu queria saber quais são os planos da liga, pela questão da pandemia, pela questão de segurança relacionada à saúde dos atletas, como a liga está lidando com a questão da vacinação dos times, dos atletas, mesmo porque a gente sabe que algumas pessoas têm opiniões divergentes sobre isso. Claro que cada opinião é única e própria, mas eu queria saber como a liga está lidando com isso tudo. Então, a primeira coisa que nós já conversamos, né, com as conferências, com os times, é que todos os protocolos sanitários de cada município serão cumpridos à risca. Obviamente, eu estou falando aqui de Recife, vocês de São Paulo, aqui as coisas estão bem avançadas em relação a isso. Vários locais não podem mais entrar sem segunda dose e tal. Não sei se em São Paulo está assim em todos os municípios do interior. São Paulo é enorme, né? Mas aqui em Recife isso já está acontecendo. Mas vai depender de cada município. A gente está falando, eu vou dizer para vocês aqui, eu tinha o número exato para eu não vou lembrar de cabeça não, mas eu sei que são 47 municípios que vão estar, 47 municípios, perdão, 37 municípios que vão estar sendo representados na BFA nesse ano. E vai valer as regras, as normas sanitárias de cada município. A gente, obviamente, que a gente deu os direcionamentos, que atletas com as 2 doses da vacina, é o que a gente deu de direcionamento para que isso acontecesse. A maioria das equipes falou que já vem fazendo um trabalho ostensivo em relação a isso, até para a volta dos treinos, eles já começaram a exigir isso, e a gente deu esse reforço, a gente falou, pessoal, cobrem de verdade, para não dar um problema. Afinal de contas, a gente está falando de, quando a gente vai jogar, de quase 120 pessoas dentro de um campo, para ter um surto muito rápido. Ou seja, vamos ser rígidos com isso, vamos cumprir os protocolos que foram estabelecidos em cada cidade, e essa questão da vacinação. Ou seja, vai ter que ser um trabalho em conjunto, da liga, com os times e com os jogadores também. Só uma dúvida sobre esse tema, então, vocês estabeleceram a vacinação como obrigatória ou é uma orientação? Deu uma cortada, eu não consegui te ouvir, Ricardo. Eu perguntei se a vacinação vocês estabeleceram como obrigatória ou se ela vai ser uma... Agora, tá ouvindo? Que eu vi que travou aqui também. Agora sim. Agora travou aqui, então, mas voltou. A minha dúvida sobre esse tema ainda da vacinação é se vocês estabeleceram como obrigatório que todos os jogadores estejam vacinados ou se é uma orientação. Então, a princípio, é porque é o seguinte, a gente está ainda em fevereiro, né? O campeonato vai começar em março. A gente ainda está finalizando alguns detalhezinhos em relação à questão de game day, entendeu? Vai ter questão de pintura de campo, revisão de padronização de filmagem, tal, etc., que é quando a gente vai entrar de cabeça mesmo nessas partes dos protocolos. Nesse exato momento, foi uma orientação, mas vai chegar mais na frente, quando tiver um pouco mais próximo, porque como a gente ainda estava, as inscrições se encerraram semana passada, a gente ainda estava vendo como ficar o encaixe de uma equipe, de outra, uma equipe que saiu, uma equipe que voltou, etc., a gente não conseguiu ainda sentar para definir de fato como isso vai funcionar. Mas a orientação já partiu de que a gente vai exigir, que a gente tem interesse nessa exigência e que o que tem de certeza já é que os protocolos locais serão mantidos. Mas que a gente vai fazer essa sugestão e pedir essa obrigatoriedade e a gente vai. Ainda não foi colocado em pauta porque tem outras coisas ainda sendo resolvidas, mas é algo que a gente está muito atento e está muito preocupado. Sim, até porque na NFL deu bastante polêmica isso, né? Então a gente sabe que e lá
Então, pensando numa liga super profissional como eles, foi difícil e até agora não conseguiram estabelecer uma obrigatoriedade, né? Aqui acredito que também vai ter essa dificuldade, mas vamos acompanhar, porque seria muito importante, né? Que todos estivessem Não, claro, vacinados. com certeza, com certeza. Não, mas Com certeza, pensando com certeza. no que você disse, né? Dessa movimentação de pessoas. Mais uma coisa aí, fugindo desse assunto da vacinação, mas eu peguei aqui uma declaração, eu vi até no site Salão Oval, né? Que também é um parceiro, os principais sites que cobrem futebol americano no Brasil. Sim, sim. Eles fizeram uma matéria algumas semanas sobre alguns times que optaram por não jogar a BFA, que escolheram a CBFA, e citando alguns argumentos deles, né? Eu vou colocar um aqui que é do Curitiba Crocodiles, perdão, que é um dos times, né, que acho que você até citou agora há pouco, né, que sim, infelizmente não vão jogar BFA, mas falando que a frase que eles usaram é que participar de um campeonato que não tem a chancela da CBFA hoje enfraquece o esporte, abrindo um precedente perigoso. Então, um dos pontos que eles afirmaram foi esse problema da chancela. Aí outros times são citados ali, mas citando problemas da tradição, que já tinha uma tradição anterior ali da CBFA, logística, que é até um ponto que a gente já comentou aqui, e acredito que, apesar de não ter sido citado na matéria, tem esse ponto da política, com certeza, que determinou muito quais times iam para cada lado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas, quanto a esses argumentos, como esse aqui do Crocodiles e outros times, preocupam, assim, pensando no futuro, né? Eles estão vendo como perigoso, e talvez fazer o campeonato esse ano e mostrar que está tudo correndo bem, dá uma esperança de que ano que vem esses outros times possam se juntar e, enfim, como que você vê todo esse cenário aí das preocupações que os outros times enxergaram nessa separação? Então, novamente eu acho que a gente volta para o campo político. Historicamente, o Curitiba Crocodiles sempre se posicionou pró-confederação. Sempre. Desde daqueles antigos tempos de torneio touchdown e campeonato brasileiro, eles sempre estiveram do lado da confederação. Até mesmo quando não era oportuno para eles, porque geograficamente era mais interessante para eles jogarem o torneio touchdown, mas eles sempre se posicionaram a favor da confederação. Sempre foi um time que sempre mandou muitos jogadores para a seleção brasileira, ou seja, sempre tiveram muito alinhados. E assim, quando teve o racha, era uma das equipes que a gente sabia que ia sair, por esse alinhamento que eles têm com a confederação. Da mesma forma que tem equipes que são 100% fechadas com a confederação, tem equipes que também são 100% fechadas com a BFA, e a gente entende que isso faz parte de um cenário democrático que a gente vive. Onde os clubes têm liberdade. O que não é interessante, e é algo que, assim, aí eu faço uma crítica, não especificamente ao Curitiba Crocodiles, mas há um discurso que vem se repetindo, né? Que, assim, a chancela é da CBFA. A CBFA ter a chancela não quer dizer que ela é dona da modalidade no Brasil. Entendeu? Não significa que ela é a única desenvolvedora da modalidade no Brasil. Não existe nenhuma lei que impede que uma liga privada possa acontecer. Entendeu? A gente pode pegar o exemplo da NBB com a Confederação de Basquete aqui no Brasil. Foram anos e anos brigando até que chegaram num consenso. Mas a NBB existia, entendeu? Teve boicote na época de não poder chamar jogador para seleção, etc. Tal. E assim, esse discurso é que eu acho perigoso, sabe? Esse discurso que eu acho perigoso. Falar que pode abrir precedentes para outras coisas. Que precedentes podem ser abertos? A CBFA não é dona do futebol americano brasileiro, entendeu? A gente tem equipes extremamente tradicionais. Nós temos 10 títulos brasileiros na BFA nesse ano. Nós temos 33 títulos de conferência na BFA esse ano. Nós temos 44 títulos estaduais da BFA esse ano. Entendeu? Ou seja, a partir do momento que você tira a legitimidade disso, você está tirando o trabalho de anos e anos de outras equipes também.
entendeu? A gente respeita a CBFA, respeita, tem a chancela, ok, mas isso não impede, não há lei que impeça que outra modalidade não possa ser desenvolvida no Brasil, entendeu? O futebol americano, o futebol mesmo, o soccer, falando a bola redonda, os times aí estão se organizando para criar uma liga, entendeu? Eles estão se organizando para criar uma liga. Então ela não vai ter mais validade, o Brasileirão não vai ter mais validade, entendeu? Não, repetindo, não há nenhuma lei que impeça que uma liga seja disputada, entendeu? Durante 3 anos, a BFA tinha a chancela da confederação e era o campeonato válido. A partir de agora que não tem a chancela, porque a gente solicitou, mas não foi nos enviado, não foi do interesse da CBFA querer enviar, então a Liga BFA não tem mais validade. Ou seja, eu acho que tem que ter muito cuidado e responsabilidade quando se fala sobre esses assuntos, sabe? Não vocês, eles. Sim. Ô, Raim, deixa eu aproveitar uma questão voltada mais para a nossa área, questão de comunicação e marketing relacionada à Liga BFA. Você é jornalista, você tá no meio do futebol americano brasileiro há muito tempo, e a nova gestão assumiu há pouco tempo. Eu queria saber quais são os planos da nova gestão, incluindo você como diretor, para essa maior divulgação da Liga BFA, do futebol americano no Brasil. Você citou a NBB. A NBB por muito tempo teve muito esse trabalho de agregar marcas, de agregar o esporte como um todo, para transformar a liga num modelo que é hoje. E a BFA estava seguindo muito esse caminho, justamente pelos clubes, pela divulgação do esporte. Mas como o esporte hoje ainda não chega num nível de divulgação tão grande como alguns esportes aqui no Brasil, eu queria saber quanto que a BFA pretende trabalhar para esse ano relacionado a transmissões, a questão de jogos e tudo mais, para aumentar ainda mais a popularidade do esporte, né? Então, a gente tem a parceria com a ESPN, né? Onde a gente, durante os intervalos dos jogos da NFL, passam algumas pílulas dos jogos da semana, do final de semana anterior da BFA. No ano passado a gente teve 3 jogos. Toda vez eu falo ano passado, quando eu falo ano passado, eu pensei em 2019. Mas passou muito rápido, a gente sabe que. Parece que o tempo parou, né? O começo da pandemia e agora. A gente teve o Brasil Bowl, né? Sendo transmitido, e as semifinais de Conferência Nacional. E para esse ano o projeto é ampliar essa quantidade de jogos. A gente está negociando ainda, a gente estava esperando essa fase aí de Super Bowl acabar, tal, para sentar com eles e conversar. A gente tem reunião marcada já com eles, presencial, nesses próximos dias, aí em São Paulo, por sinal, para definir como é que vai ser o sistema desse ano. Em relação à comunicação em geral, a gente tá... O planejamento meu entrando agora é jogar muito em conjunto com os times, entendeu? Os times têm um alcance muito grande e tem algumas coisas que quem não percebeu ainda no futebol americano está um pouco atrasado, que é o seguinte: 80 ou 90% do público que consome o futebol americano no Brasil são de jogadores. Não é público em geral, não é torcida. Não existe um Ricardo, eu sou Ricardo, torcedor do Palmeiras Locomotives. Eu sou o Luca dos Anjos, torcedor do São Paulo Storm, que visto a camisa e tem uma carteirinha de sócio. Não, geralmente é o jogador do próprio time que vai entrar lá para ver coisa do time dele, do rival dele, e dar uma pincelada ali nas outras conferências, tal, para ver quem está se destacando, porque tem um amigo dele que jogava aqui e foi para lá jogar, tal. Ou seja, essa comunicação direta, entender o público-alvo do FABR é algo que eu quero, que eu já havia percebido no network. O network cresceu, assim, para vocês terem ideia, o network ele começou em 2017. Em 2 anos eu atingi números que eu não imaginava de jeito nenhum, porque eu consegui entender o público. Eu tive a facilidade de, desde estagiário, trabalhar dentro de redação de esportes, desde cedo.
Ou seja, eu cresci na profissão cobrindo o esporte, jogando na primeira divisão, Náutico jogando Série B, Santa Cruz, cobrindo Copa do Nordeste, cheguei a cobrir Copa do Mundo como estagiário em 2014, aqui no Brasil, quando teve. Ou seja, tem uma visão mais de macro, de uma empresa maior, e trazer para um universo menor foi uma facilidade que eu tive, e foi só questão de adequação. Nessa adequação, eu percebi que, às vezes, a comunicação era muito voltada para certos veículos de imprensa que não conseguiam atingir o público ideal, entendeu? A gente fazia eu via publicações em determinadas páginas que não davam tanta visualização. Quando a gente fazia algo mais trabalhado com os times, com um dado diferente, como estatística, por exemplo, esse número aumentava bastante. Ou seja, o que é que eu pretendo como marketing e comunicação nesse ano? Entregar um conteúdo mais instantâneo para a imprensa, que era algo que era muito falho antes. Acontecia o caso do jogo acontecer no sábado à tarde e o time vir publicar na página dele na terça-feira quanto é que foi o placar. Isso não existe. A gente tinha que ir no WhatsApp, falar com um jogador, com um técnico, com algum conhecido para descobrir um placar. A gente quer centralizar isso. A gente quer tirar o peso. Com isso também. Pois era algo que, assim, sofria bastante, cara, bastante mesmo. Isso limitava muito o meu trabalho como imprensa, porque às vezes eu queria fazer um conteúdo sobre estatística, saber que foi um pontuador de um jogo, eu não sabia nem qual tinha sido o placar, entendeu? Ou seja, nesse ano a gente vai vir com um site novo aí, muito robusto, que eu desenvolvi, que vai ter parte de estatística, vai ter página de time, vai ter página de compacto, de notícia, de classificação, de tabela, onde você vai poder navegar por várias coisas. E a gente vai... Meu objetivo eu quero entregar mastigado para vocês, tanto para a imprensa quanto para os times. Se você não tem um design, não tem condição de ter um design para fazer uma arte dizendo o seu resultado, a gente faz uma artezinha aqui bacana, faz aquele sistema novo agora que tem no Instagram de compartilhamento de postagem, né? Onde eu posto aqui, você autoriza aí, já publica aí. Ou seja, fazer algo mais inclusivo, sabe? Eu quero fazer uma comunicação mais inclusiva para atingir o público certo. E sempre estando em contato com os veículos que têm interesse e responsabilidade mesmo de cobrir. A modalidade de playoffs está dando um baita de um sinal positivo para a BFA. É um canal que a gente está vendo agora que vai abrir esse leque, né, para o futebol americano brasileiro. Vocês já tinham, né? Eu falo aqui, missa de corpo presente mesmo, sempre acompanhei o The Playoffs, sempre via muita notícia, principalmente do Bulls, que eu torço, e do Cowboys. Sempre acompanhava muita coisa, sempre que saiu alguma notícia, estava lá lendo. E vai ser uma honra, cara, agora ver vocês bem a fundo aí, cobrindo o futebol americano, independente se for BFA, se for CBFA, a gente está aqui pelo FABR, a gente é FABR. Esse discurso de nós contra eles, você nunca vai ouvir, nunca vai sair, nunca vai partir aqui da BFA. Da BFA, a gente é pró-FABR. Entendeu? Se os times optaram por jogar outro campeonato, ok, desejamos sorte. Se quiserem retornar, vamos conversar e vamos valorizar quem a gente tem aqui hoje e fazer esse trabalho o mais bacana possível. Vai ser um desafio muito grande. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha feito um trabalho institucional. Eu sempre fui imprensa, sempre fui muito aquele assim, imparcialidade, vou cobrir assim, assado, não, vou ouvir os dois lados. Algo que está faltando no futebol americano. Tem muita gente emergente aí que está chegando, que está precisando um pouquinho disso aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Tem gente que está precisando ler um pouco mais de Heródoto Barbeiro, manual do jornalismo esportivo, ouvir os dois lados. Tem muita gente que não ouve os dois lados, que pega uma informação de um lado só e solta e não quer ouvir o outro lado, e não é isso que a gente prega. E de antemão já parabenizo vocês por, quando iniciaram a conversa comigo, terem dito que iam também ter a conversa com essa BFA. Como jornalista, eu bato palma para vocês e só mostra o tamanho e a grandeza do playoffs.
Valeu aí, Raim, e com certeza vamos seguir os mandamentos aí do bom jornalismo, né, que você citou. Realmente é importante ouvir os dois lados e, principalmente, a gente vai fazer a cobertura durante o ano cobrindo os dois campeonatos, porque tem times importantes nos dois campeonatos e como você disse, o público ainda é muito o público do pessoal que joga, né? Então, e das famílias, dos amigos, né? Então, lógico que todos querem se ver, né? Querem, pô, legal, né? Eu fiz um touchdown, deixa eu ver onde que estão falando sobre isso e vou mandar aquela matéria para a família e tudo mais. E quem sabe a gente estando num portal, né? A gente tem um portal que fala com o público de NFL também, a gente espera conseguir ir alcançando cada vez mais pessoas que gostam da NFL e que, vai ficar 6 meses sem jogo da NFL, dá uma olhadinha aqui, né? A gente sabe que nunca vai ser o mesmo nível da NFL, mas é legal, assim, é um negócio que é bem melhor do que eu acredito que as pessoas que nunca assistiram pensam que realmente que é. Porque na hora que começa a ver um jogo e ver os jogadores todos vestidos com os full pads, uniformes bonitos, capacete, alguns estádios de Copa do Mundo, como acontece em jogos. Então, acho que muita gente se surpreende quando começa a assistir, né? Então, a gente espera também conseguir chegar a mais gente nesse ano aí, e cobrindo as duas ligas. E o que eu falo, Ricardo, só pautando isso rapidinho, é que as pessoas que não conhecem ainda o FABR, que elas vão ver um jogo. Cara, é extremamente fundamental. Quando a partir do momento que você vê um jogo de FABR aqui no Brasil, você muda o padrão de pensamento para muita coisa. Todos os meus amigos que gostam de futebol americano, são interessados em futebol americano, eu convido a ver um jogo. E depois que eles vão no primeiro jogo... Quer ouvir uma curiosidade? Fale. O primeiro jogo de futebol americano que eu vi na minha vida não foi da NFL, foi um jogo do FABR. É mesmo? Foi o FABR que me fez gostar da NFL. Não a NFL que me fez gostar da FABR. Interessante. Eu até conheço bastante gente, não sei se necessariamente que nem você, que começou a ver por causa do FABR, mas muita gente que gosta mais mesmo, porque vive o FABR do que a NFL, e aí depois vai para a NFL. Mas eu fui muito exceção à regra, eu fui. Sim. Eu lembro da estagiária do jornal e tinham me mandado, falaram, o Recife Mariners, assim, o Mariners é muito conhecido aqui em Recife, muito conhecido mesmo, e ia ter um jogo deles contra o João Pessoa Espectros, e na época o Mariners estava super bem, tinha trazido 2 gringos na época, eu fiz, tá muita gente falando sobre esse jogo, vai lá cobrir. Fiz, velho, eu não sei nada de futebol americano, nada, era estagiário, novinho. Aí me mandaram, eu dei uma estudada, tal, fui pro jogo, quando eu fui pro jogo eu fiquei, como é que eu não conhecia isso, cara? É uma porta que se abre assim, sabe? Fiz, meu Deus do céu, tal. Eu acho que foi no final, esse jogo foi num sábado, no domingo teve um Super Bowl, eu assisti, já fiquei, meu Deus do céu, mas assim, eu fui totalmente o oposto, né? Geralmente o pessoal acompanha a NFL e faz, vou dar uma chance para essa modalidade aí no Brasil, vamos ver como é. Eu fui totalmente o oposto. Não, até melhor esse seu caminho, porque eu acho que muita gente da NFL pode criar uma expectativa errada de achar que vai ver exatamente o mesmo jogo. É o mesmo nível, né? Não vai. Até no college, que é um alto nível também, não é o mesmo nível da NFL. Então, não. NFL é NFL. Mas é muito legal o esporte aqui no Brasil também. Então a gente convida a todos que estão assistindo e que nunca viram o jogo, assistam esse ano, porque não faltarão oportunidades. Até na ESPN, né? Como diz o Raim, devemos ter jogos. As últimas perguntas aqui para a gente fechar, uma sobre, mais uma coisa sobre a questão da pandemia, o quanto que você não estava, né, na federação durante a pior parte, digamos assim, da pandemia, ainda está ruim, né, mas a gente sabe que teve um momento pior, que foi um momento sem jogo e sem perspectiva de jogo, né, sem saber quando ia conseguir voltar a jogar, né, agora a gente tem protocolos, né, como a gente falou bastante aqui, tem vacina, então a gente tem mecanismos para, pelo menos, combater a pandemia e conseguir oferecer um jogo, oferecer um campeonato. Então, quanto que esse período sem jogos, eu queria saber, afetou a BFA, até pensando financeiramente, se ela hoje está bem estruturada nesse sentido, conseguiu passar por isso de uma maneira que fizesse com que o campeonato seja realizado esse ano sem grandes dificuldades financeiras, digamos assim. Então, a BFA ela roda muito enxuta. A gente sabe que o sistema aqui no Brasil, independente do campeonato, no futebol americano,
os campeonatos se mantêm via inscrições dos jogadores e com eventuais patrocínios. Ou seja, perder em si não houve grandes perdas, porque se não houve campeonato, não tinha. Assim, o dinheiro não entrou, mas também não tinha com o que gastar, porque o campeonato não estava acontecendo, né? Ou seja, nesses 2 anos foram mais para organizar a casinha mesmo, sabe? Houve essa mudança de gestão, revisamos alguns contratos de patrocínio e tal. Ou seja, financeiramente falando, não houve um déficit grande, significativo de falar assim, nossa, prejudicou. Porque o capital de giro acaba sendo rodando em torno, enquanto o campeonato funciona. Ou seja, enquanto não tinha dinheiro de inscrição entrando porque não tinha campeonato, a gente também não gastou, sabe, durante essa pandemia. Agora é que a roda está voltando a girar, né? Com questão de inscrições, patrocinadores aí que a gente está fechando, coisa nova, muito boa que a gente está fechando, e readequando a realidade financeira que a gente está encarando agora, né? Lucas. Cair no mudo. Acontece, sempre acontece. O Raim, sobre a questão financeira também, você acha que essa questão de alguns clubes até estarem disputando a BFA pela primeira vez e tudo mais, e outros clubes pagarem salários, terem esse apoio financeiro para os jogadores fazerem parte de seus elencos, isso desequilibra um pouco a liga, isso desequilibra um pouco a questão da competitividade ou não? Isso é uma questão que não entra em campo, de fato. Entrar em campo entra. A gente sabe que não adianta, não tem como negar. A gente vê que, por exemplo, equipes que têm jogadores americanos sempre tem uma projeção de performar melhor do que equipes que não têm. Mas, assim, se você analisar essas equipes que hoje são mais profissionais, são equipes mais antigas, né? São equipes mais antigas que já têm um projeto estabelecido há muito tempo. Tem equipes de 20 anos no FABR hoje, entendeu? Equipes que sabem trabalhar um marketing muito bem feito, tem equipes que têm apoio, assim, enorme de prefeituras, e é coisa que não tem como, infelizmente, não tem como padronizar, entendeu? Por exemplo, a prefeitura de Sorriso é uma prefeitura que ajuda muito o Hornets, a prefeitura de Timbó é uma prefeitura que ajuda bastante o Rex, a prefeitura de Petrolina ajuda o Carrancas aqui em Pernambuco. Ou seja, vai muito da gestão das equipes, sabe? Mas o tempo, na minha opinião, conta bastante, sabe? Equipes que estão há mais tempo já passaram por mais percalços, sabem onde estão as dificuldades, já erraram, já acertaram, sabem onde é que o calo aperta, sabe até onde é que dá para esticar a corda. Inevitavelmente, isso gera, assim, um desequilíbrio, mas onde é que a gente pode equilibrar, onde é que a gente pode ser o fiel da balança aí em relação à tabela, entendeu? Tentando fazer confrontos que a disparidade não seja tão grande, apesar de ter aquilo que eu falei no começo, né, da questão das distâncias, tal, etc. Mas os times querem se calejar, entendeu? Não tem nenhum time aqui que está fugindo da luta, tal. Seria muito cômodo para algumas equipes pularem fora, entendeu? Fazer, não quero enfrentar o Rex, vou lá para outro campeonato. Não quero enfrentar o Tubarões, vou lá para outro campeonato. Quem ficou assumiu a responsabilidade que tem a enfrentar os melhores, entendeu? E, assim, eles sabem que faz parte do processo de evolução, são as dores da evolução, entendeu? Enfrentar equipes que estão mais equilibradas, equipes que têm jogadores de seleção, jogadores mais experientes, mas vai ser na luta, vai ser no dia a dia que elas vão crescer para um dia estarem aí galgando posições maiores. O Timor Rex hoje é uma das referências no Brasil,
Mas passou muito tempo sem ganhar nada, cara. Entendeu? Em Santa Catarina, por exemplo, quem mandava lá era o Breakers, o Joinville Gladiators, entendeu? O Rex foi um projeto de anos e anos para se tornar o que o Rex é hoje. Ou seja, times que estão começando agora, assim, não desistam, persistam, façam intercâmbios. A BFA, junto com a CFA, todo ano realiza o Congresso do Futebol Americano, que acontece aí em São Paulo, que vai time de todo lugar do Brasil. A gente está vendo que cada ano que passa, mais pessoas vão, mais times novos estão chegando lá para querer aprender, para fazer intercâmbio. Equipes estão fazendo intercâmbio entre elas mesmas, fazendo training camp juntas. Ou seja, a tendência é que o cenário melhore, entendeu? A tendência, eu realmente acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter um cenário muito mais nivelado e muito mais equilibrado, sem tanta disparidade. Uma coisa que a gente ainda não conseguiu conversar muito nessa entrevista é sobre o futebol americano feminino, né? Que você citou que tem algumas das 46 equipes que você citou são equipes femininas. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quantas são as equipes femininas? Se já tem um campeonato estruturado feminino também, com data e tudo mais, assim como vai ser o masculino. Já sim. Nesse ano, o campeonato feminino vai ter 5 equipes. Vai ter o Curitiba Silverhawks, atual campeão, né? O Curitiba Cold Killers, também, que é lá do Paraná. O Brasília Pilots, do Distrito Federal. O América Big Riders, do Rio de Janeiro. E a Portuguesa, que é de São Paulo, né? A Portuguesa encerrou a parceria no masculino, mas no feminino foi mantido. E serão essas 5 equipes, novamente, naquele esquema de grupo único, se enfrentando para as 2 melhores fazerem a final. Eu vou ficar te devendo aqui a data que começa, mas não é tão distante dessa que eu te falei, do dia 4 de 4 de junho. É em junho, mas o final de semana exato eu não sei se é do dia 4, se é do dia 12, eu não tenho certeza absoluta. Sim. E aí, campeonato full pad mesmo, né? Full pad. Bastante gente tem dúvida, né? Acha Aliás, que só para jogar flag, né? Quem nunca viu um jogo feminino é muito mais pegado que até alguns jogos masculinos, viu? As meninas batem muito. Não, e são muito habilidosas, você Sim, não tem noção, meu Deus do céu, são muito de verdade, habilidosas. eu falo, assim, dos melhores quarterbacks, independente de gênero, que eu vi jogar é Esther. Esther é sensacional, a Esther do Silverhawks é sensacional. Teve o Mundial de Flag em Israel, elas chegaram nas semifinais, elas chegaram numa posição que elas nunca tinham chegado antes, jogaram muito. E assim, a Esther, meu Deus do céu, eu já tive a oportunidade de conversar com a Esther, joga demais, entende demais. Nem à toa que ela tá na comissão técnica da seleção brasileira, né? Full Sim. pad aí. Treinadora de quarterback da seleção brasileira. Então. Ela também já participou uma vez de uma entrevista, não por YouTube, mas no site, uma entrevista que a gente fez com algumas mulheres que fazem parte do futebol americano no Brasil. Lucas, faz uma última aí que a gente vai encerrar em instantes. Então, bora lá, Raim. Para encerrar esse papo que a gente teve aqui, que foi super bacana esse futebol americano, eu queria saber qual a expectativa principal da BFA para 2022, com o futebol americano num geral, sabe? Jogos disputados, alguns times que podem surpreender esse ano que a gente não espera, coisas fora do padrão que a gente que é apaixonado por futebol americano não tem visto em campo nos últimos 2 anos, que a gente pode esperar para 2022. Cara, assim, é um discurso que eu já venho repetindo assim para amigos, né, mais próximos. Esse ano tinha tudo para ser o pior ano da BFA, por conta das saídas que tiveram. Não é nem da BFA, do FABR em geral. Mas eu não sei porque eu tô com a expectativa que vai ser o melhor ano de todos, cara. Apesar de tudo, vai ser um dos melhores anos de todos. Porque
com as dificuldades que a gente teve ao longo desses 2 anos aí de pandemia, poder retornar esse ano. Cara, eu não consigo nem imaginar a sensação que vai ser poder ir para a sideline de um jogo, poder viajar para ver os jogos. Eu espero um nível muito bacana, porque as equipes já estão treinando há algum tempo, estão se reforçando e não estão falando, estão se reforçando escondidinhos, trazendo um gringo aqui, outro gringo ali e tal, tirando de um time, tirando de outro, negociando. Tem muita parceria sendo feita com bons estádios. A gente vai ter nesse ano uma mudança bem drástica em relação à transmissão de jogos, exigir uma qualidade mais bacana. Isso vai trazer uma entrega melhor para quem quer assistir. E assim, apesar de 2 anos terem se passado, os times mantiveram as suas bases e reforçaram. Ou seja, para quem está achando que vai estar um campeonato meio capenga, com jogadores meio enferrujados, não vai não, viu? O pessoal se organizou, veio treinando já vem treinando ao tempo, vem se reforçando. Tem muita equipe nova que eu acho que pode surpreender. Vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, o Macaé Oilers é uma equipe que eu acho que vai fazer um bom campeonato esse ano na Conferência Sudeste. A gente vai ter aí a entrada do Moonhaulers, que é a novidade para a Conferência Sul, a equipe lá de Curitiba, vai ser o único representante do Paraná. É uma equipe nova, mas que tem uma gestão muito, 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 muito competente. E eu acho que eles vão fazer frente com algumas equipes ali da Conferência Sul. Aqui no Nordeste tem outras equipes que estão chegando. Estou ansioso para ver algumas equipes aqui do Nordeste jogarem, como Jangadeiros, Maceió Marechais, Natal Scorpions, Fortaleza Tritões. São times que alguns já jogavam o campeonato, chegavam perto ali de subir para a primeira divisão, não subiam. Outros times que estão chegando agora, eu estou muito curioso para ver esses novos times jogarem, qual vai ser o nível que eles vão apresentar. E estou muito ansioso também para ver essa junção aí quando chegar na época de semifinal de conferência, né? O Norte jogando com o Centro-Oeste, como é que vai ser? Nunca teve esse embate aí, como é que vai ser? Se vai ser Manaus que vai ganhar, vai ser Vingadores, Remo e São Luís. O São Luís fez um campeonato muito bom em 2019, muito bom na Conferência Nordeste de acesso, indo jogar agora no Norte, vai bater de frente lá com Manaus e com Vingadores e com Remo. Vai ser, eu estou muito ansioso mesmo. Como é que vai ser também nesse Centro-Oeste aí, com Tubarões, Arsenal, o Hornets tem uma equipe muito forte, o Rondonópolis Hawks também sempre... O Hawks tem o dom de conseguir trazer uns gringos assim, que ninguém sabe de onde os caras vieram. Quando os caras chegam, eles dão conta do recado. Ou seja, a minha expectativa está muito boa. Estou achando que a gente vai apresentar um nível muito bom mesmo nesse ano. E vamos ver o que vai dar, cara. Tô ansioso, contando os dias aí para poder divulgar a tabela certinha, para todo mundo ver como é que vão estar os jogos, os confrontos. O pessoal anotar na agenda já quando é que vai ter jogo na sua cidade aí para poder ver. E a expectativa, como eu disse, tinha tudo para ser um ano complicado, mas eu tenho certeza que podem ter certeza que a gestão da BFA está trabalhando para entregar a melhor BFA possível para o público. Bom, o Lucas fez a dele, eu vou fazer a minha última, que é sobre essa questão ainda com a CBFA, mas olhando por um ponto positivo, se teve alguma tentativa desde que eles fizeram aquele anúncio, né, alguma conversa com eles, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, alguma tentativa, né, de reconciliação, ou se depois daquilo foi cisão total, mas principalmente se tem alguma perspectiva, né, de futuramente vocês conversarem, se tem essa vontade de fazer algo junto, e até complementando-se há pouco tempo, né, algumas semanas, teve a convocação da seleção brasileira, né, vai ter um jogo em março, né, fazia tempo que a seleção brasileira não jogava, e pelo menos dentro da convocação, todos os times praticamente contemplados, assim, das duas ligas, sem muita
sem muita pender para um lado ou para o outro. Se você viu isso como algo positivo também, até porque a CBFA que vai seguir organizando a seleção brasileira, cuidando da seleção brasileira, que era o principal objetivo deles antes dessa nova questão aí, dessa separação. O que você tem a dizer sobre essa relação e a perspectiva de talvez, em algum momento, vocês voltarem a falar a mesma língua, digamos assim? Então, no momento, não houve nenhuma tentativa de ambas as partes, não houve de nenhum dos lados, surgiu nenhuma conversa. Em relação ao futuro, honestamente não sei te dizer. Que há interesse, óbvio que há interesse. A gente quer um FABR unificado, sim. E acho que há brechas, sim, para a gente sentar futuramente e conversar. No momento, não houve nenhum movimento. O futuro, como todo mundo sabe, né, a Deus pertence. Não sei como seria isso, mas que pode acontecer, eu acredito que pode acontecer sim, porque no final das contas, apesar da nós estarmos divididos, os dois lados querem o melhor do FABR, sem dúvida nenhuma. Em relação à seleção brasileira, que foi mesmo que tu perguntou? Sobre a seleção eles terem convocado jogadores das duas ligas, digamos assim, né? Não teve muita, pelo menos, né, olhando assim superficialmente, não teve muita politicagem, né, de só vamos escolher o pessoal da CBFA, montaram o que tem de melhor, assim, na medida do possível, né? Lógico que sempre vão faltar alguns nomes, alguém vai questionar, mas acho que pelo menos esse é um sinal positivo, né, de que a seleção talvez não seja tão afetada por essa questão. Exatamente. E se você for pegar a lista lá dos jogadores, 80% são de jogadores da BFA. Só o Spectros tem 10 jogadores, o Rex tem 9 jogadores. São times tem até mais, né, da BFA. É muito mais, tem muito mais da BFA. E assim, a gente não vê como problema isso não, sem problema nenhum. A gente não é, como eu havia falado antes, assim como a CBFA não é dona do futebol americano no Brasil, nós não somos donos dos jogadores. Quanto mais os jogadores tiverem exposição positiva, para a gente melhor ainda, entendeu? Para a gente melhor ainda. Tá vendo lá, ó, esse cara é da BFA e tá lá botando para quebrar, o cara é da CBFA. A gente é pró-FABR, entendeu? A gente não vê problema nenhum, pelo contrário, a gente se sente lisonjeado que a seleção brasileira, que é organizada pela CBFA, na hora de escolher os seus jogadores, escolhe em grande maioria os jogadores da BFA. Ou seja, mostra que do lado deles também não é tanta guerra assim, sabe? Eles sabem que podem contar com os jogadores de cá e nunca vai haver um veto da BFA. Não é porque da BFA não vai jogar a CBFA, pelo contrário. A gente sempre vai primar pelo bom desenvolvimento do futebol americano do Brasil. Isso aí, o The Playoffs vai cobrir também esse jogo da seleção brasileira em breve. Então, Raim, muito obrigado aí pela sua participação, pela disponibilidade de nos atender hoje e espero que em breve a gente possa falar mais vezes e de coisas mais positivas do que essa briga aí que aconteceu, mas principalmente cobrindo muito futebol americano no Brasil. Ok, cara, eu agradeço de verdade esse espaço aí que vocês estão disponibilizando para o futebol americano do Brasil. Espero que vocês continuem cobrindo. O que precisarem na parte de comunicação, de marketing, seja lá o que for da BFA, tenha o meu contato, só entrar comigo. Precisar de outras conversas feito essas aqui, podem entrar em contato comigo. E lembrando o pessoal aí, acesse o The Playoffs para conferir a lista completa aí dos participantes da BFA 2022, né? Não, exatamente. Não esqueçam disso. E aqui vai estar no link da descrição para você que está assistindo, para ver a matéria. Se bobear, vai ser você, viu, Lucas, que vai fazer essa matéria. Isso que eu ia falar. Se duvidar, você vai pedir para mim fazer, ainda mais que eu participei dessa conversa com o Raim. Mas brigadão você também, viu, quando fala de FABR, você gosta de me procurar, né, Ricardo?
Sabe tudo, né? Valeu, Lucas, também pela participação aqui com a gente. Cara, abraço, Ricardo, abraço, Raim. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela conversa. Que a gente possa fazer isso muito mais vezes, falar muito sobre futebol americano no Brasil mais vezes, porque isso agrega muito pro esporte. As portas aqui do The Playoff sempre estarão abertas para esse tipo de bate-papo, para esse tipo de conversa, para evolução do esporte, no que depender de mim, para sempre, assim. Então, um grande abraço, obrigado pela entrevista e por tudo. Muito bem. Então, lembrando o que a gente falou no começo do vídeo, né? Mas que em breve a gente também vai trazer o lado aqui da CBFA para que eles possam contar também como vai ser o campeonato deles, e para quem quiser acompanhar os dois, melhor ainda, porque vai ter bastante futebol americano para a gente ver. Então é importante que a gente saiba como vão ser os dois campeonatos e o que cada lado tem a dizer sobre essa história. Você que esteve com a gente aqui durante toda a entrevista, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho se ainda não ativou, até para receber notificações de novos vídeos, né? Teremos várias entrevistas aí nos próximos meses e semanas com personalidades dos esportes americanos. Deixa seu like também para ajudar o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e, claro, deixa também seus comentários aqui. Se ficou alguma dúvida, se você quer ouvir mais personagens do futebol americano no Brasil, diz aqui nos comentários, estaremos de olho. Então, da minha parte, um grande abraço e nos vemos em breve no The Playoffs Entrevista. Valeu!